Amor. Morte. Bom, pessoal, antes de começar o programa, gostaríamos de falar que o Formiga Elétrica participa de uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você gosta aí dos nossos conteúdos, nossos podcasts, vídeos, artigos e tudo mais, você pode entrar lá e contribuir com o que quiser e com o que achar que a gente merece. Um abraço aí para os nossos primeiros apoiadores, o Matheus, Eduardo, Vladimir, Carlos e o Leonardo. E se você também quiser fazer parte dessa galera, tem algumas recompensas de acordo com o valor que você contribui. Basta ir lá no www.apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada aí e ajuda a gente. E aí, pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje para comentar essa série bacaníssima, antológica, que a Netflix surpreendeu a galera, né, que é Love, Death Plus Robots, né, que conta com um nome mais ou menos forte aí, eu não diria que é tão forte, mas assim, não sei se seria o termo. Mas é um cara que ganhou uma evidência maior aí no meio audiovisual norte-americano, graças ao filme do Deadpool, né, que é o Tim Miller, né? Ele acabou não voltando para a continuação por causa das famosas diferenças criativas, mas achou aí na Netflix aí uma forma de colocar um projeto bacana e contando também, tem um outro nome forte, né, que na verdade foi o que me chamou a atenção para assistir essa série, que tem produção do David Fincher, né? Exato. Uma coisa que é legal assim, nos serviços de streaming, nesse novo modo de consumir entretenimento, é que você tem abertura para fazer projetos em formatos diferentes. Então uma série como essa, Love, Death Plus Robots, ela é uma série que, por exemplo, nunca funcionaria na TV, porque cada episódio tem uma duração, tem episódio de 5 minutos, tem episódio de 15 e tal, e isso para uma grade de TV é impossível, né? Então, ou o roteiro de 5 teria que se adaptar a 20 minutos, o roteiro de 15 teria que ter um apelo muito maior por causa de grade horária, etc. Teria censura de muitas coisas. Então, essa série é uma série que só funciona hoje em dia por causa desse serviço de streaming, que a pessoa pode consumir do jeito que quer, tal como quer, e isso faz com que os autores, os escritores, roteiristas, diretores tenham a liberdade criativa suficiente para criar o que eles querem, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, o fato deles não terem que se prender a uma duração já faz, se a história tem que acabar aqui, que ela acabe aqui, por exemplo. E isso, para uma série de ficção científica, funciona muito bem, porque a gente já comentou várias vezes aqui em podcasts, artigos, vídeos, sobre como o gênero ficção científica, ele não necessariamente tem que ser definido como um gênero, né? Gênero a gente pode colocar comédia, terror, que tem uma estrutura. Você acha ficção científica de comédia, ficção científica de terror, e ao ponto de você ter ficção científica que é puramente conceitual. Você não tem necessariamente uma linha narrativa, uma jornada do personagem, às vezes a apresentação só de um conceito. E como isso, essa série consegue entregar no audiovisual algo que nós só tivemos muitas vezes em quadrinhos e livros, né? E assim, muito apropriado falar de quadrinhos, né? Porque isso nós não somos as primeiras pessoas a estar fazendo essa comparação, mas essa série de antologia e tal, com coisas, com estilos tão diferentes, até temáticas diferentes, ela só tem a ver com como o título indica, né? Tem a ver com amor, com morte e com robôs, né? Mas a comparação mais automática que a gente pode fazer como fãs de quadrinhos é com a revista Heavy Metal, né? Não tem outra coisa assim, outro referencial tão forte. E essa liberdade que você comentou, inclusive, ela se reflete muito nessa anarquia de estilos, né? De estilos principalmente visuais que a série tem. E sendo aí histórias muito curtas, né, de 5 a 16 minutos mais ou menos, os caras, eles já pulam direto para aquilo que interessa, né? Então tem muitos episódios que eles não têm uma história tão interessante, mas eles te compensam e te cativam pela narrativa frenética, né? Ou muitas vezes pelo visual, ou pela proposta do mundo que eles estão inserindo. Olha só que interessante se o universo fosse dessa forma. Exatamente, né? Exatamente. Assim, seja num 2D bacana, bem animado e tal, ou seja naquele hiperrealista, né? Que é uma evolução ferrada, se a gente lembrar daquele primeiro filme do Final Fantasy em 2001,
Cara, meu, como as coisas evoluíram de lá pra cá, né? É verdade. Bom, pra quem ainda não assistiu Love, Death Plus Robots, ela é uma série que é uma antologia, na verdade, então você tem aí 18 episódios, né? 18 episódios com histórias totalmente independentes, cada uma com um traço diferente, uma técnica de animação, uma técnica de 3D diferente, onde são todas histórias de ficção científica que elas se encerram em elas mesmas. Teve até aí um boato falando que a segunda temporada vai expandir o universo, tal, enfim, não sei se isso é uma boa ideia, mas para quem curte ficção científica, ou melhor, para quem curte histórias boas, é uma série que vale muito a pena. A gente até ficava comentando que os piores episódios, né, os piores capítulos, eles não são ruins, simplesmente são inferiores ao resto, mas eu pelo menos não vi nenhum que seja a ponto de falar, puxa, esse é ruim. No mínimo é um acima da média, né, do que a gente tem por aí. E o que mais me cativou, né, nessa série foi, primeiro, os diferentes estilos mesmo de cada episódio. Então é um colírio visual bem bacana, assim, você tem um dinamismo muito legal entre os capítulos, e também o lance deles apresentarem esses conceitos de ficção científica diferentes. Então, quando você pega vários autores de ficção científica, principalmente na literatura, principalmente naquelas grandes antologias de contos de ficção científica, você tem muitas vezes esses autores, então Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, apresentando um universo conceitual. Então os personagens que você tem lá, eles estão ali com o único objetivo de fazer a narrativa caminhar, mas de nenhuma forma ele quer empatizar você com o protagonista, nem nada. Ele só quer te apresentar esse novo universo, brincando com novas leis da física ou brincando com conceitos de robótica avançada, inteligência artificial. E é isso que essa série te entrega e que, na minha opinião, assim, não deixa um pouquinho a dever, mas quase que não deixa nada a dever ao que nós já consumimos isso na literatura. Só que com a grande diferença de ser algo visual, e ele utiliza o audiovisual como instrumento de narrativa. Então, por exemplo, em um dos episódios, a gente não vai dar spoilers aqui dos episódios, porque é interessante você dar uma olhada, mas tem um episódio que é o nome A Testemunha, que você tem dois personagens, um perseguindo o outro, e você tem uma mudança de perspectiva tão bacana que na literatura não funcionaria. Funciona no visual, você precisa daquela agitação, você precisa daquele caráter frenético, e você precisa daquela jogada de câmera esperta mostrando qual que é o ponto de vista que você está vendo naquele momento. Então assim, então a série, o que ela faz? Ela pega vários conceitos de ficção científica que nós já vimos aí em vários contos, livros, romances, quadrinhos, e ela consegue dar a cara audiovisual, coisa que nós sempre tínhamos muito problema nisso, né? Então, o cinema de ficção científica, até séries de ficção científica, elas acabavam pecando muito com isso, porque, querendo ou não, elas tinham que se adaptar a uma demanda de público, a uma demanda de grade horária e até mesmo a uma demanda de orçamento. Então, a gente pega várias séries, até acho que principalmente Star Trek, né? Que você tinha conceitos incríveis e que, infelizmente, eles tinham que ser muito adaptados à limitação de orçamento. E aqui nós vemos, primeiro, que o fato de ser uma animação já consegue extrapolar isso de uma maneira bacana, e não só isso, como a gente comentou atrás, o fato de ser streaming, os criadores não ficarem dependentes de horário ou até de classificação indicativa ou algum canal reter alguma coisa, aqui nós conseguimos ver o esplêndido, coisa que ultimamente eu tenho visto aonde? Em Rick and Morty só, né? Exato. Não, o mais bacana é que toda essa liberdade, ela também acaba permitindo que os caras te surpreendam no meio da série, porque enquanto eu assistia, eu jamais imaginei que eu ia encontrar uma mistura de live action do nada, assim, ao ponto de eu olhar e falei, caramba, mas isso é uma animação e tá tão bem feito assim. E, cara, me surpreendeu, claro, isso na verdade chega a ser um easter egg, né? Mas ainda assim é um negócio que te tira ali da passividade e faz você pensar, né, sobre esse modelo de produção. E bacana também a gente falar que existe uma proximidade visual fortíssima com o videogame, né? Sim. Então a gente tem o Tim Miller aí no caso, que é a grande cabeça por trás do projeto. O cara escreveu uma dezena de roteiros aqui, né? A gente tem um episódio que é baseado numa história ou no argumento do John Scalzi, que é o segundo episódio lá dos três robôs. Mas assim, a gente percebe que o Tim Miller tinha muito mais a oferecer
se a gente tomasse como referência somente o filme do Deadpool, né? Mais legal ainda, um cara que não é tão comentado, que aí você precisa dar uma fuçada no IMDb para ver mais ou menos também qual era o time lá, o meio de campo do Tim Miller, que é o Philip Gelati, que o cara também ele é egresso dos games, né? Então isso se reflete muito, não só nessa narrativa frenética, como no visual de muitos episódios também. Aliás, a gente falou da Heavy Metal no começo, mas tem também um episódio que é o do lixão, que ele é o EC Comics puro, cara, até mesmo no próprio design dos personagens, que lembra aquele negócio um pouco mais cartunesco do Jack Davis, né? Vou referenciar esse artista especificamente, o Jack Davis. Aliás, se você quiser ver nosso programa que nós fizemos sobre a EC Comics, é só clicar aqui no card aí em cima. E é um negócio tão simples, né, cara? Você começa a ver, você sabe como vai terminar e tal, mas ele te captura justamente por causa desse dinamismo, né? E você termina aquilo, você quer ir pro outro, né, cara? É muito viciante o negócio. Não, e você sai... Isso é algo que acho que a ficção científica consegue mais que qualquer outro gênero, de fazer com que você fique elucubrando, mas não necessariamente em cima da obra, mas sim nos conceitos que ela apresenta. Então, você tem, por exemplo, esse episódio do lixão, e às vezes você fica pensando, às vezes você não pensa sobre o episódio em si, mas você fica pensando em toda essa regra desse mundo maluco, né? Não só esse, como vários outros episódios. Então, isso acho que é o verdadeiro charme, assim, da série, e que ela só funciona no âmbito de ficção científica. Se fosse fantasia, não teria esse charme e tal, até mesmo porque a fantasia já foi trabalhada de diversas formas, e por ser algo fantástico e não algo com uma elucubração como a ficção científica se propõe, a série não teria esse charme. Talvez ela se encerraria em cada episódio, não ficaria essa coisa de você ficar remoendo esse conceito depois que termina a série, né? Então, enfim, eu acho que isso daí é mais que o suficiente para você ter interesse em assistir, caso você não tenha assistido. E acho que agora dá pra gente ir pros nossos top 5 episódios, né, por assim dizer. Quer começar? Pode ser. A gente vai fazer num formatinho mais dinâmico para não tomar tanto tempo, então a gente fala qual é o episódio e fala em uma frase por que a gente gostou, né? Se for possível, tá? Porque alguns eu não sei se vai ser possível. Então, do 5 até o 1, em ordem de preferência mesmo. O meu quinto é o Ponto Cego, porque me atraiu demais esse lance de ciborgues misturado com Mad Max, né? Cara, se você não viu a série, acho que isso já é um motivo para você assistir, mas enfim. Fala o seu 5. Ok. Bom, o meu 5 é o Proteção contra Alienígenas, fazendeiros com Advanced Tech Suits brigando com alienígenas, e eu só não coloco mais uma coisa nessa frase porque seria spoiler, mas sim. Enfim, tem que terminar de ver o episódio pra ver o punch no estômago, assim. O engraçado é que meu quarto é esse também. Eu coloquei esse na minha posição 4 justamente por isso. Achei um negócio tão simples, mas tão bacana, assim, tão legal. Inclusive o design das roupas, ele é muito legal, assim, de você ficar prestando atenção a diferença entre o equipamento de um fazendeiro para o outro e tal, e o final é antológico, talvez o melhor final de toda a série. É o final que tem, eu acho que é o final grande plot twist, né? Sim. O meu quarto é a vantagem de Sony, que acho que é o primeiro episódio, né? A menos que o streaming aí faça uma alteração de ordem aí, é o primeiro episódio. Por quê? Porque ele, de novo, ele tem o plot twist, ele brinca com esse negócio do conceito de ficção científica num mundo futuro que tem muito a ver com o universo cyberpunk, que é aquele low life, high tech. Então, uma alta tecnologia com uma qualidade de vida simplesmente absurdamente ruim, né? Mas o mais legal de novo, é uma coisa que tem no final que eu não posso falar aqui, mas é uma mudança de perspectiva que te bota a sementinha do pensamento depois do episódio, né? Exatamente. O meu terceiro é o 13, Número da Sorte, porque na real ele nem parece ficção científica. Você pode até pensar em algum momento que, nossa, mas se tirar esse cenário futurista, tirar esse equipamento, não vai fazer a mínima diferença. Não, faz, porque está lidando com uma inteligência artificial muito sutil, não é aquela inteligência artificial tipo HAL 9000 que conversa com você e tal, mas ela está lá, existe algum grau de senciência ali. E o final
deixa aquele argumento e contra-argumento que a gente adora na ficção científica, que, assim, você vai ficar pensando, caramba, o que aconteceu aqui, né? Eu compro o testemunho deste personagem ou eu fico com a minha racionalidade pura, né? Então, exato. E o episódio ele te dá ferramentas para ambos, né? E em igual proporção, né? Exato. Isso é muito bom. O meu terceiro é A Testemunha, que nós já comentamos aqui, porque eu acho que em termos de dinamismo, assim, de suspense, de thriller, ele é incrível, assim. Então, já é muito complicado você achar uma ficção científica que ela consiga se alinhar a um gênero e ser uma boa ficção científica e uma boa história de gênero. Esse daqui consegue os dois, assim, e, de novo, tem um plot twist muito bacana. Aliás, esse episódio eu queria fazer só um pequeno comentário sobre ele não está no meu top 5, mas só queria comentar que entre os mais realistas, aqueles que buscaram uma proximidade maior da realidade, eu achei o mais interessante, porque apesar de ele ser realista, ele tem uns lances bem sutis, assim, e são sutis. Porque como ele não é um episódio pirotécnico, não é barulhento e tal, é só aquelas batidinhas de porta, sabe? O carro que abre e tal, e tem aquela onomatopeia que aparece no fade, assim. Cara, eu achei muito bonito mesmo. Entre todos, assim, se fosse só no quesito beleza, esse aqui ia entrar na minha seleção com certeza. Seu segundo? O meu segundo, assim, brigou muito, assim, eu fiquei... Conforme eu ia assistindo a série, eu achei, assim, nossa, esse aqui é o meu preferido. Até eu chegar no meu preferido de fato, mas enfim. Boa Caçada, ele é um episódio dos mais longos, né? Ele tem 16 minutos, mas ele não só te cativa pela mistura de folclore oriental com steampunk, como também por fugir de certas obviedades, que eu não vou falar o que é para não dar spoiler, mas ele foge dessas obviedades que você, sabe, como espectador de longa data, você já espera que aconteça e elas não acontecem. E o final... cara, deixa pra lá, assiste. Bom, esse daí também é o meu segundo. Ele é incrível, assim, a animação é maravilhosa, assim, tem essa mescla do folclore com steampunk que você falou. E eu falo, assim, categoricamente com toda certeza, é uma das top 3 melhores histórias de steampunk que eu já li. Porque, na real, em steampunk, assim, você tem um conceito muito legal, mas histórias muito merda, pra ser bem sincero. Esse aqui, cara, é sensacional, tem um final sutil e belo que ressignifica desde o começo do episódio. Meu, em 16 minutos o cara passa tanta coisa que, ó, é sensacional. Realmente. Agora vamos pro top 1 que é igual. É igual também. Zima Blue. Nossa. Puta que pariu, cara. Olha, aquele me deixou de queixo caído. Já começou interessante porque eu falei que o Testemunha, ele era, entre os realistas, o mais interessante. O Zima Blue, ele é, entre os estilizados, o mais interessante e é o mais hard, cabeçudo, ficção científica, sabe? É a melhor adaptação para audiovisual de Asimov que não se baseia em Asimov. Que não se baseia em Asimov, exatamente, cara. Cara, sei lá, eu nem lembro qual que é a duração. Ele não é tão curto, mas ele também não é tão longo. Mas assim, o Zima Blue, ele vale por, sei lá, junta Eu, Robô, os filmes Eu, Robô e O Homem Bicentenário, sabe? Não chega no dedo do pé do Zima Blue, cara. Pô, cara, esse filme não chega no dedo do pé de muita coisa. Não, mas é que eu sei, mas é que a gente tem que lembrar que são tentativas. Pode dizer, se for, vamos supor que a gente transformasse esse episódio num conto, colocasse no meio das histórias do Asimov. Primeiro, você não ia perceber a diferença. Sim. E segundo, que estaria com certeza, pelo menos na minha opinião, entre os melhores contos do Asimov. Sim. Porque é conceito puro. Ele não trabalha com as leis do Asimov nem nada, mas assim, todo aquele lance de atribuir características humanas, só que não ipsis literis, né? Então, quando o Asimov coloca a questão sentimental nos robôs, são sentimentos análogos aos seres humanos, mas que de nenhuma forma eles coexistem, assim, é uma coisa além. É atribuído um sentimento que uma inteligência artificial teria. E aqui, ele te pega de um jeito e tem um final que, assim, ele consegue mostrar o extraordinário do cosmos e o final ele te traz uma coisa super intimista, né? Então, meu,
Não tem o que falar, tem que assistir, né? Não, é a jogada, tem uma jogada com fractal ali também, que é fora de série, cara. Puta merda, minha cabeça explodiu. Eu posso falar tranquilamente que esse episódio em si, olhando isolado, assim, é uma das melhores coisas que eu já vi na ficção científica, assim, é sensacional. Certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre a antológica série da Netflix Love, Death plus Robots. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br, também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, escuta nosso podcast lá no SoundCloud, que agora também está no Spotify, manda um e-mail para nós na tela @formigaelétrica.com.br com críticas, sugestões ou o que mais você quiser dizer para nós, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, só clicar aí na formiga na cabeça do Gustavo. E não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo que for ao ar. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!